Mas no fundo o que eu mais gosto dessa casa é a integração interno e externo, que você não sabe bem aonde você está dentro e aonde você está fora da casa. A gente faz muita casa lá nesse condomínio no sul da Bahia, no Outeiro das Brisas, há muito tempo, desde 2006, acho que foi a primeira casa que a gente fez lá. E essa casa é uma das casas originais do condomínio. Logo que ele foi construído, o empreendedor lá construiu algumas casas ali na frente do quadrado, perto da pousada, bem no começo do condomínio, que era para divulgar um pouco o condomínio, levar as pessoas para lá, para as pessoas conhecerem aquela região que ainda era bem desconhecida. E aí a gente aceitou o desafio de reformar uma casa, só que a ideia desde o começo ali era de respeitar muito o contexto que ela está inserida, e a ideia inicial da casa até era manter a fachada exatamente como estava. A casa inicial, ela tinha um quarto em cima e 2 quartos na edícula só. E aí eles queriam que tivesse um quarto a mais em cima da casa e que a casa fosse atualizada e funcional, porque esse quarto que tinha no segundo andar era uma escada, quase uma escada marinheiro, que você tinha que subir meio escalando para chegar lá em cima, e nesse andar de cima o pé direito era baixo, o banheiro era meio improvisado, e aí a ideia foi fazer um segundo pavimento na parte principal da casa, com quartos confortáveis e 2 suítes. E aí a ideia foi fazer o seguinte, foi manter a casa colada numa parede de um lado e fazer um pergolado de acesso à casa. Então você abrindo a porta, você entra na casa pelo pergolado. Que aí é muito interessante que entra uma luz ali, você tem uma luz meio filtrada que vira meio que uma sala de estar, mas na verdade é um pergolado coberto, que a gente fez um grande sofá de alvenaria de fora a fora da casa, que você cria mais um ambiente na casa e tira partido desse recuo desse lado para ter uma sala. E aí para o lado esquerdo você tem um fechamento todo em caixilhos de vidro e madeira, que você consegue abrir, e aí você integra esse pergolado externo com a sala de estar da casa. Ali você tem todo o ambiente social da casa, cozinha, num espaço único, porque justamente como a área construída não pode ser muito grande, quanto mais a gente integra, melhor funciona. E aí para o fundo você tem esse pergolado da entrada que também vira, e aí você tem a área gourmet, que é a churrasqueira ali, uma mesa externa com umas banquetas. E aí fazer uma piscina mais legal lá, mas tinha que respeitar uma árvore que tinha no lote. E a edícula no fundo era uma dúvida se reformava ela, destruía, demolia e fazia outra, ou mantinha ela como ela estava, ou pelo menos visualmente como ela estava, que foi o que acabou acontecendo. A gente manteve a edícula no fundo da casa quase original, na verdade trocou telhado, refez elétrica, refez tudo, mas deixou a construção onde ela estava. E aí tem uma escada subindo, entrando na casa do lado esquerdo, que ela dá para mais as 2 suítes do andar de cima. A ideia é sempre respeitar muito o que a gente chama de arquitetura baiana, que é uma arquitetura colonial brasileira com toques bem regionais de lá. A casa tem telhado cerâmico, a casa ela tem um revestimento de parede não tão regular, que a gente chama de reboco Santa Fé. A casa ela tem esquadrias de madeira, né? Aí a ideia do piso foi usar um piso em pedras irregulares, que tem também na região lá, com os tampos de pedra que a gente usa, o granito Itaúnas, que também é do norte do Espírito Santo, é ali perto. Então a ideia é sempre tentar deixar aquilo lá com mais contexto local. A casa, como ela tem muitas esquadrias de madeira com paletas móveis, você consegue controlar a ventilação com aberturas, e a abertura de janela de um lado, a abertura de janela do outro, você tem uma ventilação natural. Todos os quartos têm ar-condicionado, mas é bem possível lá você dormir só com a paleta móvel aberta. Durante a noite você tem uma brisazinha assim.
grande maioria das luminárias lá, a gente usa artesãos que fazem luminárias de madeira, luminárias de barro, e aí a gente acaba colocando só luz nisso, mas assim, ele é basicamente pensado para aproveitar muito dos materiais locais. No fundo, a gente queria que essa casa ela tivesse cara de casa antiga, que ela não tivesse cara de uma casa super moderna, porque a gente achou que o contexto dela, da implantação, de ser meio que uma reforma, era mais para seguir nessa linha de uma casinha do quadrado lá e não uma casa super moderna.